Começar? Caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Ricardo Lobato, CEO e analista-chefe da Equilíbrio Consultoria, e hoje trazemos até você este conteúdo informativo sobre os BRICS e a geopolítica contemporânea. Eu quero começar falando por que nós escolhemos falar desse vídeo. Nem todos ou todas estão informados. Estamos atualmente tendo a Cúpula de Kazan, cidade na Rússia, de 2024, que é o encontro anual dos BRICS. Mas vamos ao começo. O que são os BRICS? BRICS é um acrônimo, uma sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, África do Sul, no original em inglês. Os BRICS eles começam sendo formados lá atrás, no início dos anos 2000. A ideia primeira de um bloco econômico que congregasse as economias emergentes, ela começa, na verdade, com uma brincadeira. Alguns diriam brincadeira, outros colocariam metáfora, do economista Jim O'Neill, à época, no início dos anos 2000, chefe de pesquisa do banco norte-americano Goldman Sachs, onde num artigo ele escreve que esses países já citados seriam as economias do futuro. A gente precisa fazer um recorte temporal. Início dos anos 2000, Guerra Fria tinha acabado há pouco mais de 10 anos, a União Soviética não existia mais, a China tinha acabado de entrar na Organização Mundial do Comércio, OMC, em 99, a Rússia já era uma economia neoliberal que passava por profundas mudanças sociais, afinal, a crise da Rússia no final da década de 90, a crise neoliberal russa, havia afetado profundamente sua sociedade, a Índia despontava como um polo produtor de tecnologia, o Brasil conseguira, em 94, 95, estabilizar sua moeda com plano real, e a África do Sul entrava no novo milênio, no novo século, deixando para trás um passado de apartheid que foi a marca do país no século XX, e com Mandela no final dos anos 90, havia se preparado para entrar no início do século XXI. Ou seja, tudo parecia uma tempestade perfeita, países destinados a darem certo. Além disso, o mundo, que já havia saído com o fim da Guerra Fria, da dualidade da Guerra Fria, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, liderando os dois grandes blocos antagônicos, havia entrado, com o fim da mesma guerra já citada, na era unipolar. Os Estados Unidos pareciam destinados a reinar onipresentes neste mundo neoliberal que eles mesmos haviam desenhado. Mas, como o próprio ditado em português diz, faltou combinar com os russos, com os chineses, com os sul-africanos, com os indianos e também com os brasileiros. Eu explico. O mundo dessa época, ele vivia o boom das commodities. A globalização acelerada pela era informacional, pela terceira revolução industrial técnico-informacional da década de 1980, 1990, ela trouxe que as economias ficassem mais congregadas. A própria OMC, que eu já mencionei anteriormente, lá atrás o GATT, um mecanismo econômico criado ali naquele mundo de Bretton Woods pós-Segunda Guerra Mundial, havia se tornado uma ferramenta muito importante, não apenas do ponto de vista econômico, comercial, mas também geopolítico. Ou seja, todo o cenário estava posto para que essas economias se tornassem as economias, como bem disse Jim O'Neill, do futuro. Só que o que acontece? A Guerra Fria ela termina de uma forma muito traumática. Nós que temos a geopolítica por vocação, trabalhamos nisso, colocamos, é meio que precificado entre os grandes analistas, que as feridas abertas da Guerra Fria, algumas ainda da Segunda Guerra Mundial, ditam o tom da geopolítica contemporânea. Um exemplo, a própria Rússia que eu mencionei, antigo Império Russo, depois o Império Vermelho Soviético, viu sua sociedade libertada do jugo dos czares vermelhos, mas profundamente abalada com índices negativos em educação e saúde que 10 anos antes, no auge da União Soviética, jamais iria imaginar. A China ela despontava como grande potência desde que ela abriu sua economia no final dos anos 1970, como algo que ela não via desde o início do século XIX, antes de ser invadida e dividida pelas grandes potências coloniais de então. A Índia, quiçá, a Índia que começou o grande interesse pelas algumas das mesmas potências coloniais lá atrás, nos anos 1600 ao 1500, melhor dizendo, século XVI, mesma época do início da exploração do Brasil,
também viu seu estrelar de potência após ter se tornado independente do Reino Unido em 1947 e passados os outros 50 anos se desenvolvendo como uma economia autônoma produtora de tecnologia. O Brasil estabilizou sua economia e começa a se concretizar justamente num processo de desindustrialização compensado, podemos colocar dessa forma, como o motor do agronegócio mundial, exportando comida, gêneros alimentícios básicos para o mundo inteiro. E a África do Sul, ela é o grande polo econômico daquela região da África subsaariana. No norte da África é o Egito, há outros países nesse meio também, mas um país considerado do ponto de vista geopolítico pós-apartheid como um dos mais estáveis do continente. Ou seja, todos esses países, além dos fatores econômicos, também mostravam motivações políticas e sociais para quererem algo a mais. Assim sendo, baseado no início nessa metáfora barra brincadeira do Jim O'Neill no início dos anos 2000, por volta de 2005, 2006, as lideranças de então começam a conversar para por que nós não tiramos do papel isso? Algo que viria a se concretizar em 2009, quando é fundado os BRICS. 2010, a África do Sul entra primeiro BRICS com S minúsculo em 2009. Em 2010, a África do Sul se junta ao grupo e o S se torna maiúsculo, como eu já disse, South Africa, o nome da África do Sul em inglês. Só que o que a gente tem que olhar que tem por trás nisso? 2009 ele é um ano muito marcante, porque ele é o primeiro ano após a grande crise do subprime nos Estados Unidos. O século XXI, desse paradigma norte-americano, desse mundo unipolar, que até um dos grandes autores norte-americanos, Francis Fukuyama, a gente vai usar o termo, ousou chamar de, em seu famoso livro, O Fim da História, ele já entra em 2001 com o mundo da guerra ao terror. É uma nova ameaça que surge, um inimigo que age nas sombras, não é um Estado-nação, é um inimigo híbrido, um novo tipo de conflito começa a se desenhar. Só que esse conflito é caro. E, juntando isso com a desregulamentação do sistema em andamento desde pelo menos 1979, com o segundo choque do petróleo, a gente tem mais ou menos 20, 30 anos de hegemonia neoliberal, a conta veio justamente com a crise das hipotecas, ou a crise do subprime, nos Estados Unidos de 2008, que vai gerar a crise do euro em 2009, quando esta chega com toda a força na Europa. O que nós temos é que, nesse momento, as grandes economias globais começam a passar por um momento de fragilidade. É um momento onde o sistema que estava posto começa a ser desafiado. É por isso que os amantes de futebol vão reconhecer muito isso. Não é à toa que no início dos anos 2010, magnatas russos começam a comprar times de futebol no Reino Unido. No final da década de 2010, já no esteio de tudo isso daí assim, chineses, árabes, começam a comprar times de futebol na Itália e em outros países europeus, começam a comprar algumas franquias da NBA, a Liga de Basquete nos Estados Unidos. Esses novos players, os jogadores da geopolítica, com bastante dinheiro frente a um mundo subdesenvolvido, na geopolítica a gente chama de norte global, que se encontrava num momento de fragilidade, encontram um momento oportuno para irem às compras. O que acontece é que de lá para cá muita coisa mudou. Além dessas profundas mudanças econômicas terem repercutido na política, elas repercutiram também na sociedade. A gente tem o início dos conflitos híbridos que passam a voltar para a época dos Estados-nação. Passam a contar como seus atores principais como Estados-nação. Então a gente tem em 2014 a anexação da Crimeia, depois de todos os incidentes da Praça Maidan na Ucrânia em 2013. Em 2014 a gente tem a Rússia anexando, ou como os próprios russos dizem, reanexando a Ucrânia. E a gente tem todas as mudanças no espectro geopolítico global que influencia profundamente a política e a sociedade dos países com o crescimento da extrema-direita mundial, que nasce dessa vontade popular por uma mudança, não sabendo muito bem o que significava essa mudança, acelerada. Por isso daqui, nós já entramos na era da comunicação rápida, das redes sociais, da informação instantânea, da mudança com a perda do monopólio da informação pelos grandes meios de mídia, todo o cenário perfeito de mudanças geopolíticas nos anos 2010,
que começam justamente por conta dessas mudanças ocasionadas a partir da crise do subprime em 2008. Chegamos então a 2024, um mundo extremamente diferente desse do início dos anos 2000, quando os BRICS são fundados, e chegamos na cúpula de Kazan. O que vem sendo discutido hoje em dia, que será anunciado nos próximos dias e algumas das medidas até nas próximas horas. Os BRICS, eles não exatamente mudaram sua função, mas eles se aprofundaram em algumas áreas que mexem com a geopolítica global. Em 2013/2014, nós tivemos dois grandes anúncios importantes que têm um grande protagonista. Xi Jinping, o todo-poderoso presidente chinês, secretário-geral do Partido Comunista na China, ascende ao poder há pouco mais de 10 anos atrás. Xi quer recuperar uma coisa que ele diz que o Oriente perdeu com as grandes navegações. Relembrando, olhe um recorte de quando eu comecei a minha fala falando desses monopólios dos grandes impérios coloniais do passado e a gente fez uma volta ao século XVI. A gente vai voltar agora ao século XV, 1453, cai Constantinopla, capital do Império Bizantino. O Império Romano do Oriente termina depois de mais ou menos 1000 anos que o homólogo do Ocidente havia terminado. Com isso, o acesso europeu às especiarias, mercadorias das Índias, ou melhor dizendo, do Oriente, terminam. A rota terrestre que ligava a Ásia à Europa é fechada. Xi Jinping propõe em 2013 a One Belt, One Road Initiative, ou seja, a iniciativa de um cinturão, uma rota. Simplesmente voltar, quase 600 anos depois, com a Rota da Seda que durante mais de um milênio monopolizou o comércio global. Isso tem profundas mudanças na posição de poder dos países na esfera internacional. Para isso, ele não pode fazer isso sozinho, ele precisa de diversos outros países, muitos deles os outros que compõem o acrônimo da sigla BRICS, pois são ambições globais. Ao mesmo tempo, nós temos em 2022 o início do conflito russo-ucraniano, onde, a exemplo de diversas outras nações ao redor do mundo, a Rússia passa a receber sanções internacionais de diversas origens. Com isso, a Rússia dá início a um processo de mudança nos BRICS, que ela tenta capitanear pelos BRICS, de fazer com que o sistema de pagamentos globais, muito ainda baseado na hegemonia do dólar dos Estados Unidos, desde a Conferência de Bretton Woods no final da Segunda Guerra Mundial e no dólar em si, sem um lastro, sendo o poderio norte-americano como lastro, desde que Richard Nixon acaba com o padrão ouro em 1971, no auge do conflito do Vietnã, a Rússia propõe que isso acabe como uma forma não de escapar às sanções, mas de criar meios alternativos ao comércio internacional. Nós estamos falando de uma grande mudança, pois, assim como o dólar suplantou a libra esterlina do Reino Unido, outrora o maior império que a humanidade já viu, o império onde o sol nunca se punha, potência inconteste no século XIX, mas que sai quebrado da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos são elevados à grande potência, nós temos agora a Rússia propondo uma alternativa para esse sistema, uma outra grande mudança geopolítica. Essa é um pouco mais difícil, apesar de, com a terceira mudança proposta pelos BRICS, a da expansão do bloco, isso cada vez se aproximar mais. Não vou entrar em tecnicismos, mas só para dar um dado para vocês. Em 2022, virada para 2023, quando novos países entraram nos BRICS, além dos 4/5 originais, entram também mais 4 na cúpula da África do Sul de 2023, sendo que foram convidados 6. A Argentina recusou o convite quando Javier Milei se tornou presidente no final de 2023. A Arábia Saudita foi o outro país convidado, só que este ainda não deu resposta. Então, o que nós temos é o seguinte: os BRICS, estatísticas de 2022 e 2023, representam 31,5% do comércio global, enquanto que o G7, também chamado de grandes potências econômicas, the Great, ou os grandes 7, representa 30,8% do comércio global. É o peso
do PIB dessas economias juntas na geopolítica internacional. Muitos criticam os BRICS dizendo que este está se tornando um clube anti-Ocidente. O próprio chanceler brasileiro, em sua fala na cúpula de Kazan, atualmente, disse que, até onde lhe constava, o Brasil era um país ocidental, justamente por isso não podia dizer que os BRICS eram um clube anti-Ocidente, e o Brasil tem continuamente buscado trazer outras economias do continente sul-americano. A iniciativa de convidar a Argentina no ano passado foi brasileira para o bloco. O que nós podemos resumir com isso tudo? Uma das concretizações da cúpula de Kazan é que agora tem-se um novo tipo de país que vai pertencer ao bloco. Ao invés de alargar em excesso os BRICS com membros permanentes, membros plenos, como são o caso dos fundadores, mais os 4 que ingressaram no ano passado, uma das considerações levadas à mesa de discussão em Kazan foi que o bloco deve agora ter uma outra coisa que diversas outras organizações internacionais já possuem, que são os membros associados. 13 serão os associados que vão entrar. Não vou citar todos eles aqui assim, mas eu vou citar um sul-americano para corroborar com o meu argumento anterior, que é a Bolívia. A Bolívia, um país vizinho do Brasil, que cada vez mais tem buscado seu lugar na cena internacional, e justamente por ser um país extremamente rico em minerais que vão contribuir para a economia do futuro, uma economia eletrificada e descarbonizada, tem ganhado certa relevância na cena externa. Seja como for, a cúpula dos BRICS está mostrando, assim como o bloco mostrou quando surgiu, um outro caminho para a geopolítica internacional. Se isso é bom ou ruim, somente o tempo irá dizer. Como analista geopolítico, nós podemos afirmar que nosso trabalho não é ter uma bola de cristal, mas sim analisar cenários e a conjuntura para nortear melhor as cenas e as ações. E justamente uma das coisas que podemos dizer da cúpula dos BRICS, como do bloco como um todo, é que a geopolítica será muito diferente daqui para frente. Nós entramos, de uma vez por todas, na era multipolar, assim como era no século XIX até as grandes guerras. Agradeço a você que tem assistido ao Equilíbrio, que esteve aqui conosco esse tempo no canal, seja no YouTube, seja no Instagram, e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Seus comentários são sempre muito bem-vindos, não deixe de divulgar e compartilhar. Muito obrigado. Equilíbrio, os fatos e seus porquês.